Os pensamentos negativos podem induzir doença e morte, e eu vou te provar hoje aqui com dados científicos. Bem-vindos aqui ao Medicina Certa, onde você aprende medicina promotiva, como melhorar a qualidade de vida em todos os aspectos. Eu sou o Dr. Lucas Narras e vamos lá aos dados, porque aqui a gente trabalha com realidade, não só com ideias. Então a gente ouve dizer muito de que o negativismo, o estresse psicológico, ele pode ser uma origem de uma doença, mas será que a gente já tem base o suficiente para dizer isso? E será que simplesmente ter um pensamento mais positivo é sinal de melhoria de saúde? Muita gente diz isso sem conhecer a base científica por detrás, e eu trouxe alguns dados muito interessantes aqui para você. Então, esse é o grande tema de hoje. Os pensamentos negativos, eles podem induzir alguma doença? Sim ou não? E se a gente trocar eles por pensamentos mais positivos, ditos aí mais saudáveis, será que teremos condição de amenizar doenças de modo geral? Interessante. Vamos lá. Será que sim? Será que não? Vamos dar uma olhada nesse primeiro estudo aqui, que é um estudo bem grande. Então estamos falando aí de 70 mil participantes mais ou menos, tá? Um estudo aí de coorte prospectivo, um acompanhamento, certo? Ali de 2004 a 2012, então estudo grande, longo, de acompanhamento, tá certo? Aí ó, 2016 a publicação de Harvard, ok? Então o que esse estudo mostrou? Segue aqui comigo. Ele mostrou que otimismo, de modo geral, reduziu a mortalidade. Ser uma pessoa otimista está associado com redução de mortalidade, ou seja, por qualquer causa. Estou falando de infarto, AVC, câncer, infecção, imunidade, blá, 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 tudo, qualquer causa. Otimismo está associado à redução de mortalidade. Poxa, Lucas, que legal, hein? Isso quer dizer que o otimismo ou o negativismo é a causa e foi o otimismo um fator protetor? Não sei, porque isso é um estudo de associação. Se você vem me acompanhando, você já sabe. Estudos de associação, a gente pode fazer muitas associações. Pode ser que uma análise estatística encontre que os grisalhos morrem mais do que os de cabelo escuro. Ih, meu Deus, e agora? Eu sou meio grisalho, será que eu quero? Não quer dizer causa. Quem usa barbeador, por exemplo, um estudo antigo de associação, quem usa barbeador elétrico tem mais risco de infarto, está associado. Associação não quer dizer causa, isso não faz nem muito sentido, mas por quê? Pode ter outros fatores de confusão. Será que o estilo de vida daquela pessoa que usa o barbeador, percebe? Então, para não ter fatores de confusão, mas já é um bom indício. Bom, estudo de associação lhe dá um indício, vamos cavar um pouco mais. A gente sempre quer os chamados ensaios clínicos randomizados, os RTCs. É isso que a gente quer. Então eu trouxe um bem legal aqui para você, que traz algumas informações muito interessantes. Então, aqui temos um estudo randomizado, bem bonitinho, tá? Bem do tipo que a gente gosta de ver, aqui de 2015 no caso. E o que eles fizeram? Eles randomizaram então, eles sortearam entre dois grupos, entre 293 pessoas, dois grupos, ok? Dois grupos fazendo terapia, vendo o estresse e praticando gratidão. Como que foi a tal da prática da gratidão? Que a gratidão é conhecida por ser um pensamento mais otimista, mais positivo, perfeito? Então, como foi o estudo? Eles acompanharam por 4 a 12 semanas, randomizaram, então todos fizeram psicoterapia. Beleza? Pessoas que estavam com ansiedade, com estresse, com fatores de sofrimento psicológico, todos fizeram a psicoterapia. Mas um grupo escreveu cartas de reconhecimento, cartas de gratidão a outras pessoas, só isso, a mais. E o outro continuou fazendo a terapia. Então, terapia para os dois, um escreveu cartas de gratidão, o outro não. Vamos ver aqui os dados. Eu trouxe aqui já mais tabeladinho para você entender quais foram os achados desse estudo. Olha lá, a gente tem um corte da pontuação, que é aqui o GHM, ele tem um corte de 2,78. Quanto mais alto, melhor. Então de 0 está muito ruim, 4 é excelente. A pessoa está num estado psíquico ótimo, perfeito? Sendo que o corte é 2,78. Então olha lá, todos começaram com corte baixo, né? Então tanto os que estavam no grupo da gratidão, do G aqui, quanto o placebo, todos tinham um valor baixo. E aqui o tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. Então quer dizer, em avaliações aí periódicas
a cada tempo de semanas, beleza? Então, olha lá, a gente vê que os dois estão melhorando, a gente vê que os dois grupos melhoraram. Legal, por quê? Porque todos estão fazendo psicoterapia. Excelente, então todos estamos vendo uma melhora. Mas olha que interessante, aqui no tempo 3, o grupo da gratidão já avançou acima do corte. E ao final tiveram uma média maior também, sendo que o grupo fazendo só a psicoterapia, ele teve um cutoff, né, só passou aqui do 2,78 depois do tempo 3 para o tempo 4. Sendo que os outros achados interessantes foi que o grupo então da gratidão teve uma pontuação maior nas emoções positivas, uma pontuação menor nas emoções negativas e em comparação com o grupo placebo. O outro achado é que esses grupos que utilizaram mais da gratidão, eles usaram mais palavras de inclusão, o tal do nós. Eles dizem o we words, quer dizer, as palavras de inclusão. O grupo da gratidão usou mais em relação ao grupo que não usou. Então, que interessante, eles notaram então um aumento da positividade, uma redução na negatividade e uma redução na ruminação de pensamentos. Lucas, o que esse artigo mostra? Ele mostra que a prática não precisa ser só pela dor. Se você pratica os elementos benéficos e positivos, você ganha mais efeito na psicoterapia de base. Porque essa é que é a ideia aqui desse vídeo. O pensamento ele faz a diferença? Não, eu já estou fazendo a minha terapia. Mas você está praticando pensamentos de positividade? Será que sim? Será que não? Como é que tá? Então olha só. Esse artigo mostrou randomizando. Você ter positividade, por exemplo, gratidão, você teve benefício mais rápido e o mais interessante também, mais duradouro. Mais duradouro. E olha que legal esse dado aqui. Só 23% do grupo da gratidão realmente mandou a carta. A pessoa só escreveu, ela só pensou, ela só lembrou, entenda. É um estado interno, porque de modo geral os participantes todos tiveram benefício. Todos tiveram benefício. Não foi só os que mandaram a carta e foram lá e realmente se expressaram. Todos que praticaram tiveram benefício maior do que só a terapia. Perceba, não é que a terapia é ruim, não é isso. É que eles compararam a mesmo tipo de coisa, incluindo um elemento de positividade. Então fez a diferença, tanto na positividade, reduziu a negatividade, reduziu a ruminação, mas veja bem, é um estado interno. Como isso é interessante, regente. A maioria das coisas é dentro, não é fora, não. Os problemas não é os problemas da vida, os problemas estão por dentro. É o trabalho interno é que é o lance da coisa. É o trabalho interno. Os problemas externos estarão sempre por aí. Agora, o nosso trabalho interno é o que a gente pode realmente fazer para melhorar. Olha que legal. Então, um outro dado interessante. Demorou 4 semanas para apresentar o resultado. E na ressonância nuclear magnética funcional, as áreas relacionadas à positividade se estenderam por mais de 12 semanas. Enquanto que no grupo do placebo não aconteceu isso. Legal, já entendi que a positividade é um fator contribuinte, mas e com relação à mortalidade, etc. Olha que legal esse outro artigo que eu trouxe aqui para você. Então, mostrando que a positividade psicológica, esse bem-estar e a doença cardiovascular, um estudo muito grande de acompanhamento aí também, 900 mil pessoas, quase 1 milhão. Então, olhando tudo, praticamente tudo que tem de referência, dos diversos estudos randomizados que acompanharam de 2 a 37 anos de acompanhamento e de intervenções. Veja o resultado desse estudo como é interessante. Ele avaliou que a depressão, obviamente, a ansiedade, a irritabilidade, a hostilidade, todos aumentam a doença cardiovascular. Não é só o colesterol, não é só a curva de cortisol, não é só a pressão arterial, não é só o tabaco, aqui também. A depressão é óbvio, né, Lucas? Porque a depressão tem a inflamação, e a gente sabe que a inflamação, ela induz também, a gente depende, né, gente? A gente sabe, tem gente que ainda não sabe, mas o que mais que eles viram? Isso é acumulativo. Quanto mais tempo você estiver preso
nos sintomas hostis, irritabilidade, ansiedade, etc., maior será o risco cardiovascular. Gente, vamos em frente. O que os cientistas estão chamando? Estão chamando esse conceito de carga alostática. O que é carga alostática? Eles já viram que o próprio estresse crônico, então a negatividade aumenta o estresse crônico. Perceba, o próprio estresse crônico ele aumenta o colesterol LDL, ele aumenta a pressão arterial, ele aumenta a frequência cardíaca, ele aumenta a inflamação, ele aumenta todos os componentes da doença cardiovascular. Isso tudo é chamado em conjunto de carga alostática. Então, tá aqui um conceito de explicação mecanística, provas de que a positividade pode te auxiliar muito na redução de mortalidade, redução de infarto, redução de AVC, e que o manejo do estresse é fundamental para isso. Então, você tem diversas maneiras de gerenciar estresse. Eu ensino, no caso, os métodos da tríade elástica, todos os blends funcionais, todos os exaustores de estresse e o neurofitness, que é o destaque de hoje. É o destaque desse vídeo. A positividade mental. Ou seja, nós sabemos que é tudo um grande jogo neurobiológico. As amígdalas, que são essas estruturas, elas concentram a raiva, o medo, a ansiedade, a hostilidade, a irritabilidade. Então, a tal da negatividade concentram nas amígdalas. Enquanto que o córtex pré-frontal, esta área aqui circundada, o lobo frontal como um todo e o córtex pré-frontal, contém a positividade. Então, o perdão, o reconhecimento, a gratidão, a compaixão, a bondade, a aceitação e assim por diante. Então, você praticando mais o lobo frontal, você enfraquece as amígdalas de modo direto. É um mecanismo direto neurobiológico também já conhecido. Isso é neurofitness. Ah, Lucas, mas não é tão fácil fazer isso não. Eu sei que não é. Você pode pensar assim pela linha, não, eu vou revisar todos os traumas da vida, eu vou fazer a terapia de todos os problemas do universo. Legal, uma hora você chega lá. Ah, eu vou praticar mindfulness. A gente já sabe que o mindfulness é estar presente. Isso pode ativar tanto o negativo quanto o positivo. Você tem que induzir um mindfulness que ligue no lobo pré-frontal, no lobo frontal, no córtex pré-frontal. E eu ensino dentro do método o método SMART, desenvolvido na Clínica Mayo. Formas práticas e contínuas, como se entrasse num estado meditativo contínuo, malhando sempre o córtex pré-frontal, o lobo frontal, para inibir a ação da amígdala, reduzir a negatividade. Então, fica aqui esse recado. Os seus pensamentos são muito mais importantes do que você pensa, inclusive para a sua saúde. Que a força esteja com você. Um abraço e até a próxima.